Olá, tudo bem? O assunto da aula de hoje será um quadro especial sobre os tipos textuais. O que são tipos textuais? Tipos textuais são grandes famílias de textos, ou seja, são vários tipos de textos que, no entanto, apresentam alguma característica em comum, como por exemplo, uma fábula. Vocês lembram, né, das fábulas, né? Das fábulas clássicas como a cigarra e a formiga, né? O lobo e o cordeiro, e também os mitos, e também os romances, que são aqueles livros grandes que contam várias histórias entrelaçadas. Então, são tipos mais ou menos diferentes de texto, não é? Pois bem, mas todos esses textos que eu mencionei, eles têm algumas características em comum. Então, qual é a característica em comum entre a fábula, entre o conto, entre o romance? Eles são textos em que há uma passagem de tempo e que também mostram o quê? Uma sucessão de fatos, ou seja, um fato atrás do outro. Então, esse primeiro grande tipo de texto, ele é o texto narrativo. O que é o texto narrativo? Ele é aquele tipo em que nós sentimos uma passagem de tempo por meio de uma enumeração de ações, ou seja, várias ações, umas após as outras, né? Então, uma das palavras principais do texto narrativo é o verbo. Por quê? Porque o verbo mostra essa situação de ação, né? De passagem de tempo. Então, esse primeiro tipo de texto é o texto narrativo. E dentro desse grande guarda-chuva, que é o texto narrativo, nós temos algumas categorias que são os gêneros textuais narrativos. Quais são? Uns que eu já falei: conto, fábula, romance, crônica e também a novela. Sim, a novela que hoje nós vemos na TV, ela é um texto narrativo. Por quê? Porque há uma passagem de tempo, né, que conta com uma sucessão, ou seja, uma após a outra, um conjunto de ações, tranquilo? E outras características do texto narrativo. Um enredo. O que é o enredo? Enredo é a história da narrativa, né? Nós temos dois tipos básicos de enredos. Temos o enredo linear, que é quando eu conto algo lá da coisa mais antiga para a coisa mais recente. Por que é linear? Porque segue como uma linha, né? Os fatos mais antigos são contados primeiro, depois os mais novos. E temos um outro tipo que é o enredo não linear. Por quê? Porque há uma mistura de coisas no passado com coisas no presente. Por exemplo, quando alguém está contando a própria história, ela vai contando assim, né? De acordo com o tempo. Aí vai passando, vai passando, vai passando. E aí, do nada, ela coloca alguma coisa, né, atual. Ai, tu sabes que eu, assim, senti a mesma coisa hoje? Meio que quebra aquela linha de tempo linear. Por quê? Porque tu vai, né, mesclando, misturando coisas que estavam no passado, coisas que estão mais agora, né? Então, essas são as duas formas básicas de tu, né, construires um enredo, ou seja, uma história que é a base da narração. Uma outra característica da narração é o narrador. É o narrador. O que é o narrador? Ele também é considerado o foco narrativo, ou seja, o que é um foco? É quando tu vês alguma coisa sob um certo ângulo. Ou, assim, como é que nós contamos, então, uma
história por meio de dois tipos básicos de narrador. Né? Nós temos o narrador personagem, que é aquele que faz parte da história. Então, ele conta algo, né, estando no meio da história. Qual é a característica, então, desse tipo de narrador? Ele também mostra aquilo que ele sente, que só ele sente tendo contato com outras personagens. E temos o narrador, aquele que não faz parte da história, que é o narrador observador, que é sempre em terceira pessoa. O que é isso, terceira pessoa? Ele, ela, eles, elas. É como nós contamos para alguém assim sobre um acidente de ônibus, né? O ônibus estava em alta velocidade. Bom, daí o sinal fechou. Ponto. O ônibus não pôde frear a tempo. Passou o sinal vermelho e bateu em 3 carros. Esse tipo de narração que eu fiz, ela é com um narrador observador. Por quê? Porque eu conto de fora da história. Ou seja, na terceira pessoa. Ele passou o sinal, ele bateu nos outros carros, sabe? Então, a gente meio assim que lava as mãos e vai contando. Agora, o narrador personagem é como se eu estivesse dentro do ônibus. Eu estava com muito medo. O ônibus estava muito rápido. Vi então que o sinal fechou. Né? Fechei meus olhos e comecei a rezar. Então, vocês estão sentindo que tem uma certa diferença de como eu contava antes e fora, e de como eu conto agora dentro da história? Então, esses são os dois tipos básicos de narrador. Nós também temos um outro tipo, que é o narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Aquele que conta de fora, mas ele sabe o que pensa todo mundo dentro da história. Né? A palavra onisciente, com SC, ela é o quê? Aquele que sabe tudo, aquele que tem ciência de tudo. Né? Uma outra característica dos textos narrativos são as personagens, claro, porque elas que estão ali para executarem as ações. Temos então o protagonista e o antagonista, que são as personagens principais. Então, as personagens principais são dois tipos, e depois nós temos as personagens secundárias. Mas as principais são duas. É o protagonista, que é como se fosse o mocinho da coisa, sabe? É como se fosse assim, né? Aquela personagem assim, mas que tem o trato mais assim cuidado, ou seja, que ela é mais assim descrita, que ela é mais assim focada nela. E contra o protagonista nós temos o antagonista, que é aquela pessoa que pode interferir na vida da personagem. Muitas vezes nós assim pensamos que o protagonista é sempre algo bom e que o antagonista é sempre algo ruim. Nem sempre é assim. Nós, por exemplo, podemos ter uma personagem principal, ou seja, um protagonista mau, um protagonista ruim, e aí nós temos o antagonista, que é uma pessoa boa. Né? A gente pode escrever um texto dessa forma. Na narração, nós temos a questão do tempo. O tempo, né? Nós temos também dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é aquele marcado por ontem, anteontem, mês passado, mês que vem, agora, ou seja, ele é marcado por
medidas de tempo. Faz tantos anos, faz 20 anos, faz 5 minutos. Então, esse é o tempo cronológico. E também nós temos um outro tipo de tempo, que é o tempo psicológico, que é aquele tempo que se passa dentro das personagens, ou seja, lá no mundo dos seus pensamentos. O tempo cronológico, ele é o quê? Marcado por coisas temporais, coisas fixas temporais. Já o tempo psicológico, ele é contado sob uma outra perspectiva, em que não há esse tipo de marcação, mas que tu sente o tempo passar por meio da sucessão de impressões no interior da personagem. Né? E um outro elemento narrativo é o espaço. Espaço é o quê? É o palco onde algo acontece. Pode ser dentro de um quarto, pode ser dentro de uma casa, pode ser fora, pode ser numa praça, né? Toda a narração tem vários espaços, né? Então, o primeiro grande tipo de texto é o texto narrativo, né? E depois do texto narrativo, nós temos um outro tipo que também trabalha junto com a narração, que é o texto descritivo. Enquanto a narração ela é considerada um texto rápido, ligeiro, o texto descritivo não. O texto descritivo é como se nós freássemos aquele ritmo de acontecimentos e aí nós passássemos a olhar tudo que está em torno da gente. Por quê? Porque o texto descritivo ele tem como meta criar um quadro sobre alguma coisa que está sendo vista ou também sentida. Né? O texto descritivo, ele põe para fora o quê? Impressões, põe observações de algo, indicando aspecto, característica, detalhes e outros pormenores. Então, enquanto o verbo era a palavra principal ali do texto narrativo, num texto descritivo nós assim lançamos mão de outras classes gramaticais também, como os adjetivos, que são os qualificadores de substantivos, né? Então, um texto descritivo ele também pode ser subdividido em dois tipos: descrição objetiva e a descrição subjetiva. O que é isso? Descrição objetiva é quando alguém mostra por fora alguma coisa e põe em pauta o quê? Coisas mais concretas, como tamanho, né, medidas, peso. Todas essas coisas fazem o quê? Fazem uma descrição objetiva. Se algo, né, ocupa muito espaço, se algo tem assim, um cheiro muito forte, né, que faz com que as pessoas se, né, incomodem, isso é uma descrição objetiva. Agora nós temos um outro tipo de descrição, que é a descrição subjetiva, que é o quê? Que mostra também como algo é, mas também como isso interfere lá no nosso interior. Como é que nós sentimos diante de uma bela flor? Porque mostra que a flor ela tinha as pétalas de seda, mas quando nós a tocamos, mostra o quê? Sentir um arrepio no corpo inteiro. Isso é uma descrição subjetiva. Por quê? Porque mostra como nós nos envolvemos com algo que está diante de nós. Então, exemplos de textos descritivos: relatos, biografias, cardápio, né? Os textos assim não são certamente só uma coisa e só outra coisa. Nós podemos ter em texto os dois, né, de que eu falei juntos. Por quê? Porque no próximo vídeo eu vou falar dos outros 3 tipos. Mas hoje nós vamos ficar centrados no texto narrativo e também no texto descritivo. Eu vou colocar então no quadro
um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês lembram da carta de Pero Vaz de Caminha? Qual é o significado dela dentro da nossa cultura? Ela é meio que a certidão de nascimento do Brasil. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês. Vamos lá. Eu coloquei, mas vamos ver se vai... Ah, foi. O computador, às vezes, ele está assim numa mania... Vamos olhar aqui. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi escrita lá no ano de 1500. E ele conta lá para o rei de Portugal as características da terra encontrada. E também mostra as características das pessoas que aqui viviam. Então, essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela mescla texto narrativo e texto descritivo, ou seja, mescla narração e descrição. E aí a gente vai ver como que isso acontece. Que nem assim. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Então, nessa primeira frase aqui, nós temos mistura de narração com descrição. Por quê? Quem é a parte em que há uma ação aqui? Vamos pensar juntos. Ó, também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças. Aqui a gente tem o quê? Eu vou colocar de vermelho. Aqui a gente tem narração. Narração, ó. Narração. Por quê? Porque há uma passagem de ação. Andava, né? Andar é uma ação. Nuas como eles. Aqui já uma pausa. Vocês estão vendo que antes estava acontecendo alguma coisa aí parou e aí mostra como que essas personagens eram ou como que elas estavam naquele momento. Então eu vou colocar em verde a descrição, nuas como eles, que não pareciam mal. Isso aqui é uma impressão de quem está vendo. Então aqui tem uma descrição objetiva e aqui uma subjetiva, porque para ele, né, aquelas moças nuas eram bonitas, né, não pareciam mal. Ó, entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega, toda tinta daquela tintura preta. Aqui mostra o quê? Mostra uma partezinha em que há uma, né, em que há uma narração, há uma passagem, e depois mostra mais descrição, ó, mostrando como que era o corpo dela. Pintado, coxa, quadril e a nádega, todo tinta daquela tintura preta. E o resto tudo de sua própria cor. Meio que o texto para dar um quadro de como era aquela cena. Aí outra índia, né, trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. De novo, mais descrição. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela tem a maioria dos seus trechos bastante descritivos. Por quê? Porque ele queria pintar um quadro completo de como era a Terra recém-descoberta. Vocês estão vendo? Aí depois ele mescla um pouco de ação, andava aí uma outra mulher, aí ele apresenta, né, essa outra mulher, moça com menino no colo, atado com um pano, né? Então aqui a gente mescla o quê? Narração, ação, com aquela paradinha básica para se mostrar como algo é. Tranquilo? Então, as fábulas que nós lemos quando assim, né, nós éramos crianças também, elas são, na maioria das vezes, elas são o quê? Narrativas, porque elas mostram uma passagem de ação muito rápida, muito rápido mesmo. Vou colocar uma bem rapidinho aqui da rã e do boi. Né, vamos colocar aqui, vamos abrir o quadro. Ó. Uma rã estava no prado, prado quer dizer campo.
olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. O que é inflar? Inchar. Então, uma rã estava no prado, o que mostra o quê? Um cenário descritivo. Aqui ele começa com uma descrição. E aqui vem uma narração, olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, aqui a gente tem narração, ou seja, uma ação depois da outra. Ela olhou para o boi, depois sentiu inveja e começou a respirar fundo para ficar maior. Então, outra rã chegou, mais ação, e perguntou, mais ação, se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não, e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta. Narração, narração, narração. E aqui é uma descrição. O boi era maior. Quem é maior agora? A outra rã respondeu. O boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais até que arrebentou. As fábulas elas sempre terminam assim de uma forma seca, né? Então, as fábulas elas são textos narrativos por excelência, mas isso não impede que haja o quê? Textos, ou quer dizer, trechos descritivos, ou seja, pequenos espaços de descrição. Tranquilo, meus amores? Espero que tenham gostado e no próximo vídeo eu vou falar sobre os outros 3 tipos de textos que são importantes para nós sabermos, tá bom? Abraço!